Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Muito mais que ramos, bem mais que vestes. Já vai pensando aí nesse assunto. Muito mais que ramos, bem mais que vestes. Mateus 21, a partir do verso 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam os ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Que Deus nos abençoe nesse momento em que vamos ministrar a sua palavra. Amém? Amados, nada como um bom dia de domingo. Domingo nos lembra boas receitas, comunhão em família. Domingo também é um dia esperado por muitos que trabalham de segunda a sexta ou de segunda a sábado, como um tempo de descanso, de lazer e de refrigério. E de fato, domingo é um dia especial no nosso calendário. Mas o que torna mesmo o domingo um dia mais que importante é isso aqui que estamos vivendo. O ajuntamento do povo de Deus, quando, como família, nos reunimos a família da fé para podermos cultuar a Deus. E é assim desde a fundação da igreja. Os anais da história nos lembram do costume da igreja primitiva. Plínio, o governador da Bitínia, certa feita enviou uma carta ao imperador Trajano, dizendo que esses seguidores de Jesus, eles se reuniam ao amanhecer e entoavam um cântico a Cristo como Deus. É fato que o Senhor da igreja tem sustentado essa instituição ao longo dos séculos, mas isso ele tem feito também através da comunhão do corpo de Cristo. Quando estamos juntos, somos mais fortes e nos fortalecemos mutuamente. Importante falarmos sobre isso quando vemos um movimento rumo à igreja online, tentando substituir os encontros presenciais, sem demérito ao que possa acontecer no ambiente virtual, e de fato, muitas pessoas estão sendo alcançadas, amém, gente?
mas podemos e devemos dizer que uma coisa não substitui a outra. E que essa plenitude da comunhão jamais vai acontecer no ambiente virtual. Gente precisa de gente. Nós somos gente de carne e osso. Pessoas encantam pessoas e são instrumento de bênção na vida umas das outras. Mas por que eu estou dizendo tudo isso para você hoje? Porque nós estamos vivendo um domingo diferente. Um marco no calendário cristão. Hoje é o domingo de Ramos. Estamos a uma semana do domingo da ressurreição. E então, a igreja cristã cunhou esta data como, de fato, este marco da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E essa história que marca, então, o início do fim do ministério terreno de Jesus, ela tem muito a nos ensinar, irmãos e irmãs. Hoje eu quero pensar a partir de duas lições, duas verdades que fluem deste texto, que aconteceram no domingo de Ramos, na entrada de Jesus em Jerusalém, e que de fato são verdade para nós nos dias de hoje. Que o Espírito Santo comunique essas verdades com o seu coração, e que você saia daqui hoje impactado para a glória do nome de Jesus. A primeira dessas lições é a seguinte: bem mais que Ramos, ele escolheu os cravos. Bem mais que Ramos, ele escolheu os cravos. Desde o nascimento de Jesus, os acontecimentos que se deram em sua vida revelaram o seu foco principal, o propósito para o qual ele veio, ou seja, a cruz. Nós vemos marcas da cruz, aliás, em toda a Bíblia. Jesus é o principal eixo hermenêutico da palavra de Deus. É por isso que no cânon protestante nós não temos alguns livros, porque eles destoam demais do restante. E uma das razões é esta: não são cristocêntricos, não trazem marcas da salvação, da graça, do Cordeiro de Deus. Nós não temos tempo para falar sobre todas essas evidências da cruz, sobre todos os momentos nos quais ficou claro que ele escolheu os cravos. Mas vale a pena mencionar aqui uma arte de um pintor inglês do século XIX, chamado Roman Hunt. Ele elaborou uma tela muito bonita, na qual Maria, a mãe de Jesus, está a observar o menino que ajuda o pai José na carpintaria. E os raios de sol então batem sobre o corpo, no corpo de Jesus, e pelo movimento que ele faz naquele momento, uma sombra é projetada na parede ao fundo da carpintaria, com o exato formato de uma cruz. A cruz o esperava. O que impeliu Jesus a entrar em Jerusalém, nesse fatídico domingo de Ramos, nessa data, não foram os gritos de louvor e adoração daquela multidão, não em primeiro lugar, mas foi o silêncio da cruz fria e dura. Jesus estava olhando para os escravos, e mesmo ali nas cercanias de Jerusalém, quando ainda estava em Jericó, capítulo 20 diz isso. Ele já está com os olhos fitos no sacrifício. E se você tiver a curiosidade de ler
O verso 17 seguintes diz assim do capítulo 20. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas, ao terceiro dia, ressurgirá. Verso 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Para onde Jesus está olhando, irmãos? Para a cruz. Qual a escolha ele está aqui ratificando? Os cravos. Jesus, ele vai em direção à cruz, em primeiro lugar, em obediência ao propósito do Pai, para a glória de Deus. Ele vai como homem, não retrocede um passo sequer. Seria talvez orgulho da nossa parte achar que Jesus foi para a cruz simplesmente por uma necessidade de nós. Não. A grande necessidade de Jesus era o alinhamento perfeito com a vontade de Deus para a glória de Deus. O centro das ações divinas é a glória de Deus, é a sua própria glória. Porém, não podemos negar o fato de que Jesus, ele vai para a cruz para glorificar a Deus na redenção da humanidade. Nos tornando propícios, nos substituindo, nos aproximando. Max Lucado, um escritor contemporâneo, escreveu um livro com esse título: Ele escolheu os cravos. E eu quero convidar vocês aqui nesse momento, e você que nos acompanha também online, para uma parada no Calvário. E quem sabe trazermos essa experiência muito próxima de cada um de nós. Max Lucado diz assim: demore-se no monte do Calvário, deslize os dedos pela madeira e pressione o cravo contra a sua mão. Prove o gosto do vinagre e sinta o aperto do espinho em sua fronte. Apalpe a espessa poeira úmida com o sangue de Deus. Deixe os instrumentos de tortura falarem a sua história. Ouça enquanto eles revelam o que Deus fez para ganhar o seu coração. Assista aos soldados empurrarem o carpinteiro no chão e esticarem seus braços contra as vigas. Um pressiona o joelho contra o antebraço e segura sua mão. Jesus volta seu olhar para o cravo no momento exato em que o soldado levanta a marreta para fincar o prego. Ele sabia que o preço de todos aqueles pecados era a morte. Mas ele também sabia que a fonte de todos aqueles pecados era você, éramos nós. Ele escolheu os cravos. Bem mais que ramos, muito mais. Ele escolheu os cravos. Fez isso para a sua própria glória, mas fez isso por amor a mim e a você. E essa imagem do Cristo que vai em direção à cruz, que cumpre cabalmente a vontade de Deus, traz implicações não apenas acerca da nossa salvação, mas também nos mostra uma necessidade de um comprometimento maior. E aí eu quero entrar
no segundo e último ponto dessa mensagem. Bem mais que as vestes, ele busca corações rendidos. Bem mais que as vestes, ele busca corações rendidos. Quando olhamos para essa multidão que seguia Jesus, bem como para aqueles que o precederam, nós observamos, inevitavelmente, uma postura nobre. Muito embora essa atitude não foi sustentada pela maioria daquelas pessoas da entrada de Jerusalém até o Gólgota. Sim, essas pessoas muito rapidamente abandonaram o louvor e começaram a gritar: crucifica-o. Isso mostra, irmãos e irmãs, a nossa inconstância. Isso mostra, irmãos e irmãs, como não poucas vezes somos interesseiros. Porque se as coisas não acontecem do jeito que queremos, então nós mudamos o tom da vida, o tom da nossa música, a intencionalidade para cada dia de existência. Charles Spurgeon, em uma de suas pregações, no ano de 1861, ele também detectou isso. E ele então disse: você deve imaginar que todos aqueles que espalharam os galhos no caminho e clamaram Hosana, desejavam Cristo como príncipe espiritual, ou seja, como redentor de toda a história. Não. Eles pensavam que ele fosse um libertador temporal. E quando descobriram mais tarde que estavam enganados, odiaram-no na mesma proporção que o tinham amado. E crucifica-o, crucifica-o, era um clamor tão alto e veemente quanto Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Amados, nós não podemos negar que Jesus, ele aproveitou o momento no qual foi recebido com aquele louvor. Ele recebeu os gritos que vinham das ruas dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Ele recebeu aquele ato de acolhimento, não pelo ato em si, mas por aquilo que aconteceria na sequência. E porque a despeito de nós, das nossas farsas, Deus cumpre totalmente o seu propósito. E na verdade aquelas pessoas, mesmo sem saber, cumpriam literalmente a profecia de Zacarias capítulo 9, verso 9. Filha de Sião, se alegre, o teu rei entrará pelas tuas portas. Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Ah, irmãos e irmãs, o que seria de nós não fosse tamanha misericórdia de Deus? Não fosse uma soberania que garante o cumprimento de seu propósito, apesar de nós. Que Deus é esse que no meio das nossas mentiras, Ele vai construindo as suas verdades, que entre as nossas oscilações, Ele permanece imutável, como uma rocha para a qual todos nós podemos ir, nos melhores e nos piores momentos da nossa vida. Talvez, nesse domingo de Ramos, nós também tenhamos que pedir misericórdia e perdão a Deus, porque num dia dissemos Hosana ao filho de Davi, e no outro dissemos crucifica-o. Bocas que louvam, bocas que maldizem. Quando os nossos interesses são contemplados,
cantamos euforicamente, mas quando seguir a Cristo implica em cruz, em renúncia, em morte do ego e da vaidade, então parece que essa mensagem não gera tanto ibope. E aí mudamos o nosso discurso, crucifica-o, crucifica-o. Mas olha, eu não estou dizendo isso aqui para que você saia daqui hoje carregando culpa pelas suas farsas e oscilações. Eu também as tenho. Essa palavra confronta, em primeiro lugar, a mediocridade da minha própria vida. E tem que ser assim. Porque se aquele que ministra não permite que a palavra passe primeiro por si, não alcance a sua própria vida, como então entregará o recado de Deus? Então não é para trazer culpa, mas é para que você entenda que, a despeito de você, há um Deus que não desiste da tua vida. Ele não desiste de nos resgatar. Esse movimento rumo à cruz, ele não é feito hoje num sacrifício, porque o sacrifício foi feito de uma vez por todas, mas ele se mostra nesse Deus que nos aproxima todos os dias em suas cordas de amor, quando nós teimamos em nos afastar dele. Nessa noite, ele nos aborda com graça e ele diz: filha, eu sei que talvez você está decepcionada com você mesmo. Eu sei, filho, que talvez você já está cansado de tantas tentativas, de tantos recomeços, de tantas vezes em que você mostrou um ânimo dobre, louvou de manhã e amaldiçoou à noite. Mas, filho, eu quero te dizer que eu continuo indo ao seu encontro. E essa busca só vai parar quando eu tiver você total e plenamente. Então, confesse isso hoje diante do Senhor. Não saia daqui se sentindo a pior das pessoas, mas saia daqui maravilhado com essa graça que te alcança e que te revela uma verdade que se sobrepõe às suas mentiras, às minhas mentiras, às nossas farsas. Que essa vida superficial que levamos em alguns momentos possa ganhar profundidade no Espírito de Deus, à luz dessa palavra. Deus usa quem quer e como quer, amém? Deus não usa perfeitos. Deus usa gente assim, como essas que estenderam ramos e roupas, mas que daqui a pouco estavam afrontando a sua santidade. São essas pessoas que Deus usa e as leva para uma verdade que sequer elas conhecem. Deus não desiste de nós porque Ele vê o que nós não vemos. Essa que é a verdade. E como é importante sabermos disso e descansarmos o nosso coração. Por isso foi que Jesus curtiu o momento, recebeu aquele acolhimento, porque aquelas vozes, ainda que frágeis, imperfeitas, cumpriam a profecia, reconheciam quem de fato Ele era, e declaravam a primazia que lhe é devida. Mais que roupas, Ele exige primazia, mais que vestes, mais que ritos, mais que exercícios externos, Ele exige um coração rendido. Cabe à igreja nos dias de hoje, a começar das famílias, essa declaração:
Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, seja bem-vindo em nossa casa, Senhor, Tu tens a primazia, Tu és o nosso Salvador, no céu e na terra e debaixo da terra, uma família que se volta para Cristo, uma família que o busca em todos os momentos, uma família que já tomou a sua cruz e que está seguindo esse caminho. Essa voz do domingo de Ramos é a voz da primazia de Cristo, da supremacia de Cristo, da importância sublime de Cristo. Essa voz tem que ressoar nos nossos planos, nos espaços da nossa vida, nos nossos sonhos. Qual é o lugar que Ele tem nisso tudo? Hosana ao filho de Davi é uma voz que precisa ser ouvida nas universidades. Precisamos orar pela UEL, nas universidades federais, nas casas de leis do nosso país, nos parlamentos, que tenhamos ali homens e mulheres ousados e que vão dizer nas escolas: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas, Senhor, Tu tens a primazia. A igreja, ela foi chamada para declarar a primazia de Cristo numa sociedade que quer roubar, quer anular, não só a voz da igreja, mas o próprio Evangelho de Cristo. Que possamos reverberar essa voz, que não só lhe convida, mas que lhe oferece pronta e sinceramente o governo e o senhorio sobre todas as coisas. Quando nós olhamos para esta experiência do domingo de Ramos, nós entendemos que aquelas vozes de júbilo daquela multidão contrastavam com a balbúrdia de uma Jerusalém empolvorosa, por conta da Páscoa. Muita gente ali estava, muitas vozes, mas uma voz de louvor e adoração se ergue no meio delas. Essas vozes que diziam Hosana ao filho de Davi também eram um antônimo, um contraponto diante dos sussurros, dos conchavos, dos cochichos daqueles que tirariam a vida de Jesus. O problema da igreja é que ela fica preocupada com o que os outros estão falando, mas ela deixa de falar o que precisa. Se a igreja falar o que precisa, digam o que quiserem aí fora, nas redes sociais, nas instâncias superiores de governo, porque o que vai determinar o rumo da história é a voz de Deus através da igreja. E nós sabemos que se a igreja se calar, até as pedras clamarão. Então, essa também precisa ser a voz da igreja, daqueles que decidem louvar e adorar, praticam uma alegria teimosa, porque sabem que toda essa arquitetura infernal não vai subsistir ao poder da ressurreição. Por fim, a voz dessa multidão na entrada de Jerusalém nos propõe um compromisso com a gratidão. E não apenas a postura da multidão, mas a atitude do próprio Cristo, que mesmo sabendo da cruz, Ele se alegra, Ele festa, Ele entra como o rei, que seria humilhado, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Isso, irmãos e irmãs, serve como uma grande exortação para nós. Por quê? Porque quantas vezes a voz da igreja é uma voz murmurante, de uma alma azeda e amarga,
que sequer passou perto de uma experiência como a tensão da cruz. Nesse domingo de Ramos, nós somos convidados a pedir perdão a Deus, porque nos permitimos azedar por um problema financeiro, por uma desilusão amorosa, por uma decepção com o líder, por uma enfermidade. O que foi que azedou a sua alma? O que foi que tirou o cântico Hosana ao filho de Davi dos teus lábios? Hein? O que foi? Você e eu só perdemos quando cultivamos esse tipo de atitude. Não há argumento que fique de pé, que sustente a amargura, a tristeza profunda, diante daquilo que Cristo escolheu e sofreu. Você pode tentar, mas você não vai sofrer mais que Cristo. Você pode até achar que a sua vida se tornou numa composição para humilhar você. Hoje eu quero te dizer em nome de Jesus, sai disso, sai dessa. Alegre a sua alma em Deus. Esse é o convite desta palavra para nós. De nada adiantariam os ramos se Jesus não tivesse encarado os cravos. De nada adiantariam as vestes se não fossem aqueles corações rendidos até o Gólgota. É muito bom também saber, irmãos e irmãs, que Ele não desiste de nós, nessa sua tarefa de nos resgatar e de nos aproximar com as suas correntes de graça e de amor. E ai de nós não fosse tamanho amor de Jesus, que vem para emplacar a sua verdade sobre as nossas farsas e oscilações. Nós somos chamados não apenas para a expectação da cruz, nós somos chamados para viver no poder da ressurreição. Esse é o papel da igreja e o privilégio que temos. Que Deus nos ajude a honrar o seu nome e lhe dar nessa sociedade a primazia que lhe é devida. E então nós poderemos cantar Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto 1000 vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com uma voz triunfal: Hosana, Hosana, Hosana ao Rei. Fique em pé, meu irmão, minha irmã. Entenda que não há problema nos ramos e nas vestes, mas Ele é digno demais. Que o superficial não nos prive de entregar aquilo que é íntimo, aquilo que é profundo. Você pode e deve vivenciar os ritos da comunidade de fé, mas que a sua experiência com Deus possa ir dos ramos para de fato um comprometimento com a cruz de Cristo. Possa ir das vestes para um coração verdadeiramente rendido.